Fala galera, bem-vindos ao canal Alemanha 2 e ao Alemanha 2 Podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís, a gente também faz com o Giovanni, mas hoje vai ser só comigo e com a Raquel, que é a nossa convidada do mês de setembro para fazer o episódio do Alemanha a 2 Podcast e também do nosso quadro no YouTube que se chama Alemanha Zusammen. E se você ainda não conhece a gente, já curte aí, segue a gente para você ficar sempre ligado nos nossos próximos conteúdos. Mas então agora vamos para a nossa convidada do mês, que é a Raquel. E bora lá, Raquel, conta um pouquinho sobre você, quem é a Raquel? Olá, Thaís, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui participando do podcast de vocês. Estou muito feliz. E como você já me apresentou, eu sou a Raquel. Eu moro na cidade de Münster, na Alemanha, e eu terminei meu doutorado recentemente. Eu fiz uma pesquisa na parte de Data Analytics e sistemas de medição de desempenho para a cadeia de suprimentos. E eu fiz o meu mestrado em engenharia de produção na UFSCar, e a graduação foi em estatística na UFSCar também. E eu também sou criadora do Instagram Alemanha Todo Dia, que aborda temas como estudar na Alemanha e dicas do dia a dia da Alemanha, porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova por aqui, né? Mas eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais do Instagram depois. Vamos, com certeza, vamos falar sobre muitas coisas nesse episódio aqui. Para começar, que nossa, a sua formação é bem diferenciada, né? Foi graduação numa coisa, mestrado em outra, doutorado em outra. Então você tem bastante experiência aí, diferentes experiências. E você comentou que você fez bacharelado e mestrado no Brasil, mas o doutorado foi aqui para a Alemanha, certo? E então vamos lá para a pergunta inicial. Por que que você decidiu vir para a Alemanha fazer o doutorado? Perfeito, muito boa pergunta. O meu grupo de pesquisa do mestrado, ele já tinha parceria com a Alemanha. Então, quando eu estava lá na UFSCar, já existia essa parceria e a gente chegou a receber doutorandos lá em São Carlos e até o professor do grupo, ele também visitou o nosso grupo de pesquisa e foi assim que começou o nosso contato pela primeira vez. É, eu não conhecia a Alemanha antes, eu não tinha vindo para a Europa. Então, o primeiro contato mesmo com os pesquisadores alemães e tal foi durante o meu mestrado. Tá. E daí, aí com isso você já decidiu assim, logo a partir do momento que você terminou o mestrado lá, você já meio que veio para cá direto, teve uma etapa de um processo que você teve que submeter daí você conseguir fazer o doutorado aqui, ou como é que foi esse processo para você conseguir vir para cá? Certo. Bom, quando eu estava no mestrado, eu já queria uma experiência fora, eu já tinha vontade de vir para fora, de aprender coisas novas, de ter essa vivência que você tem também, né? E é bem interessante. E aí, então, no mestrado, eu escrevi um projeto de pesquisa para poder vir fazer o meu doutorado na Alemanha. E aí, eu fiz diversas reuniões com o meu futuro orientador, com um professor da Alemanha, para ver se o meu perfil era compatível com o grupo dele. Então, não bastava apenas o projeto, ele queria saber da minha formação, das minhas habilidades, do meu background, né, para ver se fazia sentido para ele. E aí, quando ele deu o ok dele e eu terminei de fazer o projeto, eu apliquei esse projeto e depois que ele passou por vários avaliadores da minha área, eles julgaram esse projeto e aí eu fui selecionada para receber um financiamento de pesquisa. Foi assim Uhum. que eu consegui vir para a Alemanha fazer o doutorado. Esse financiamento de pesquisa que você diz é bolsa de estudo ou é tipo contrato de trabalho, assim? Nesse caso, é mais para bolsa de estudo, porque ele é um financiamento de dois órgãos de pesquisa, era uma chamada em conjunto, é, do Brasil, como o CNPq, e da Alemanha, o DAD. Então, foram esses Uhum. dois órgãos que participaram do financiamento do projeto. Ah, tá. Eu acho que é o mesmo que eu submeti para fazer também, só que agora mudou, agora acho que é CAPES, DAD, CNPq.
Ah, são três agora? Na verdade, assim, tinha uma época que era, acho que só o CNPq e o DAD, e daí agora eu acho que tá só a CAPES e o DAD. Ah, mudou então, Então, aí eu entendi. acho que o CNPq agora, não sei, acho que são outros projetos, não sei se a gente está falando, né, exatamente também da mesma chamada, né? Às vezes pode ter uma chamada que eu também não conheço. Mas então esse edital que você fez, que era conjunto, no fim, você recebeu o financiamento das duas agências financiadoras ou era só o edital que era conjunto e você recebeu de um ou do outro? O financiamento é das duas. O Ah, que DAD, legal. o DAD é muito legal ser DAD, porque uma vez DAD para sempre DAD, né? Você participa do clube de alumnis dele. E eles financiaram também um curso de alemão. Antes de começar o projeto, o doutorado em si, teve um curso intensivo de alemão e essa foi a principal parte do DAD. Tem outras coisas, assim, como seguro saúde, tem Uhum, alguns outros detalhes, assim, que era o do DAD, mas eu também precisava mandar um report todo ano das atividades, né? Eu mandava para aham, esses órgãos de pesquisa, o que eu fiz, que matéria que eu atendi, qual foi minha nota, qual o projeto que eu estava fazendo, quais artigos eu tinha publicado. Então, anualmente, tem que manter eles atualizados do que está acontecendo, né? Não basta uhum. chegar e acabou, mas eles vão te acompanhando durante todo o processo. Sim, ah, que legal. E você comentou que eles, né, financiaram aí esse curso de alemão. E isso era obrigatório? Você precisava ter um certo nível de alemão para você entrar no doutorado? Você já sabia falar alemão antes? Como é que era a sua situação com o alemão quando você veio para cá? Certo. Eu não falava nada, porque eu recebi a decisão final que eu conseguiria fazer o doutorado, que eu poderia ir para a Alemanha. Isso aconteceu junto com a conclusão do meu mestrado. Uhum. Inclusive, o projeto de pesquisa eu escrevi junto com a qualificação. Eu dividi o tempo Nossa. entre fazer a qualificação, escrever o projeto, foi aquela loucura que você já sabe. Uhum. E aí eu optei por focar na defesa do mestrado, do que estudar alemão. Não dava para fazer as duas Sim, coisas. não tem como. Uhum. Então eu vim sem nenhum conhecimento de alemão, mas eu estava tranquila porque eu sabia que ia ter esse curso intensivo de 6 meses, manhã, tarde e algumas vezes noite, bem puxado mesmo. Então ajudou, mas não é suficiente, porque a gente tem que estar sempre estudando alemão. Uhum. Mas aí, nesse 6 meses que você fez, você conseguiu atingir qual nível, assim, do alemão? Nesses 6 meses eu consegui um certificado do B1. Ah, nossa, ótimo. Que bom. É, é bom, mas o Nossa, certificado você teve que estudar bastante, né, para atingir o B1 em 6 meses. foi muita coisa. E acho que falta um pouco também a vivência, né? Porque 6 meses é pouco para a gente estar lá no dia a dia e passar por situações da vida real. Então, foi bom, eu aprendi bastante, mas eu acho que foram os anos morando aqui que foi deixando o conhecimento melhor. E depois desses 6 meses eu não parei de estudar. Então, eu Uhum. continuei. A universidade aqui oferece vários cursos de idioma gratuitos, todos os idiomas que você imaginar. Vai para italiano, português, espanhol, muitas coisas, e inclusive alemão. Então, todo semestre eu fazia um curso, mas é diferente, né? É à noite, depois do trabalho, são poucas horas, mas eu fiz esses É outro cursos ritmo, né? totalmente, outros níveis, né? Porque e também são pessoas da graduação junto com você, o pessoal do mestrado junto com você, o pessoal do doutorado, é bem misturado. E há um tempo atrás eu também entrei para o clube de alemão, vocês fazem parte também, né? Aham. E aí a distância, e aí permite que a gente tenha mais flexibilidade e vá estudando aquilo que precisa, né? É. E uma coisa muito legal do clube de alemão é que foi a primeira vez que eu aprendi, que eu estudei alemão em português. Até então tinha sido alemão-alemão, e é muito difícil alemão-alemão, porque se você não falar nenhuma palavra e começar a aprender a língua com mímica, com gestos, e com uma É. turma que também não sabe, né, com seus amigos que também não sabem,
Então é desafiador esse aprendizado, assim, no começo. Com certeza. Mas você precisava do alemão? Você fazia o doutorado em alemão ou é tudo em inglês? É tudo em inglês, não precisava do Tá. alemão, as aulas são em inglês, as aulas que eu assisti e as aulas que eu dei, todas em inglês, a comunicação em inglês, as reuniões em inglês. Algumas reuniões, assim, quando tem mais gente, um grupo maior, elas chegam a ser em alemão, mas a maioria é em inglês. Então, Uhum. porque o meu curso é internacional, eu sei que não é assim na Alemanha toda, mas então É, não depende precisava. muito da universidade, do curso, mas por isso que eu pergunto, né? É muito individual mesmo. Mas não precisava, isso é a parte boa, né? Então, a parte boa de não precisar de alemão, então dava para se virar bem com o inglês dentro da universidade. Uhum. É, o bom é que daí você consegue indo no seu ritmo, né? Não tem todo aquele desespero de ter que aprender alemão. Assim, claro que para viver você precisa, né? Faz falta se você não tem. Mas assim, no trabalho, né, o nível requerido é um outro nível de alemão que seria necessário, né? Então, pelo menos é uma coisa a menos aí nesse começo que acaba sendo tão cheio de coisa, né, que a gente tem que resolver. Exatamente, mas a burocracia muitas vezes é em alemão, né? É, Para pedir o visto lá no Auslandsbehörde é alemão, né? Então, é. precisa ter um conhecimento, mas só do trabalho sem inglês já dá um alívio bom. E vamos falar um pouquinho então do seu trabalho. Como é que era, como é que foi o doutorado? O que que você fazia assim? Como que era o seu dia a dia no trabalho? Certo. Bom, se puder resumir o doutorado em uma palavra, eu acho que eu vou usar desafiador. Uhum, Tem uma brincadeira, assim, que o pessoal fala aqui, que fazer um doutorado, e você vai entender o que eu estou falando, porque você também passa por isso. Fazer um doutorado é como procurar uma agulha no palheiro. Agora, fazer um doutorado na Alemanha, o seu orientador te põe dentro de um helicóptero, te joga no meio do deserto, você tá de olho vendado e você precisa primeiro achar o palheiro para depois achar a agulha. E- ai, meu Deus, é tipo isso mesmo. Então, devagarzinho, né? Você tá com o olho vendado devagarzinho, você vai achando as coisas. Mas é bem desafiador e o dia a dia aqui, o doutorado, ele é como um trabalho, né? Então, as pessoas, elas trabalham e tem horário para entrar, tem horário para sair. E aí eu entrei no ritmo dos meus colegas do departamento. Então, eu entrava todo dia às 9, saía mais ou menos às 18, mas sempre ficava mais, né? Às vezes saía, Uhum, você sabe bem, 9, 10, e vai ficando. E aí tinham as atividades de pesquisar, a pesquisa em si, de reportar aquilo que você achou, de escrever uma publicação, por exemplo, para uma conferência, depois participar da conferência. E a gente também, aqui, os doutorandos têm responsabilidades com os alunos. Então, eu cheguei a orientar alunos, de TCC ou de mestrado. É uma dinâmica bem diferente do Brasil, né? As atividades aqui que a gente tem que fazer. Mas eu acho também que foi desafiador, porque, como o doutorado é inteiro na Alemanha, a gente tem que obedecer as regras da Alemanha. E uhum. entender as regras. Antes de obedecer as É. regras, a gente. Não é verdade? O que é engraçado é que você começa no bolo, né? Aí você entra, você já tá no doutorado, você já tem que estar seguindo as regras e você não sabe metade das regras que você precisa seguir. Aí, conforme você vai fazendo o doutorado, você vai entendendo tudo que você está participando. Exatamente. E tem coisas assim que são muito básicas para eles, mas para a gente não é. Por exemplo, aqui o doutorado ele tem nota. Não é nota de 0 a 10, mas ele tem aquela nota, né? Se você foi muito Uhum, bem, se você foi satisfatório, se você foi ótimo. E o mestrado também tem nota. E aí, quando eles pediram a minha comprovação do mestrado, eles não entendiam que eu não tinha nota no mestrado. Mas quanto que você tirou no mestrado? Eu não, eu fui aprovada, mas aprovada com quanto? Então, essas coisas que, quando a gente está no Brasil, a gente não sabe que existe e uhum. vai passar quando chega aqui e mostra os documentos, já está tudo traduzido, juramentado, apostila de aia, tudo certo, e aí vem a nota. Nossa, eu não sabia que precisava da nota, não existe nota no Brasil, né? Então É, só daí é você tem que criar uma nota, né? Da onde que eu vou tirar uma nota dos meus documentos, sendo que não tem nota aqui, né?
e uma nota que o seu orientador do mestrado precisa aprovar, precisa assinar, a universidade precisa de atestar que é real aquele documento. E É, é difícil, porque daí você vai pedir isso para a universidade no Brasil, e daí eles também não entendem, né? Porque por que que você precisa disso, né? Tipo, você fica nesse meio, assim, que é difícil de você explicar para um lado, difícil de explicar para o outro, mas você precisa de arranjar alguma coisa que eles estão pedindo. exatamente. Mas deu E, certo, né? e fazer o que eles querem, né? E as disciplinas e coisas são coisas muito diferentes, né? Mas deu certo, deu certo. Sim, E uma pergunta. O que que você tem? Porque no doutorado o principal é você desenvolver um projeto, né? Escrever a sua tese, mas você tem, né? Como você mesmo comentou, tem algumas atividades ali a mais, né? Por exemplo, você tem que supervisionar aluno, não sei se foi no doutorado que você teve que dar aula. Que outras atividades, assim, suplementares que você tem que fazer também no doutorado? além de ter que orientar alunos, eu É, cheguei. igual você falou, matéria, né? Você também teve que fazer matéria, você teve que ver Ah, algum sim. workshop, essas coisas. Depende, porque assim, tem o doutorado. Tudo que eu tô falando é a minha experiência na minha área, né? Então eu não sei, Uhum, vocês da química pode ser diferente, biologia pode ser diferente, pessoal do direito. Então, na minha área, a gente tem o doutorado estruturado e o não estruturado. O meu foi não estruturado. Então, ele não tinha aquelas disciplinas exatas que você tinha que seguir, mas eu fiz disciplina sim, em relação ao meu currículo do Brasil. Então, eles olharam o que eu estudei na. Eu precisei traduzir o histórico e explicar o que eu aprendi em cada matéria, fazer um abstract de cada matéria. E aí eles fizeram essa comparação, então, o que que eu já aprendi na graduação, no mestrado, e o que é esperado que um aluno de doutorado no meu departamento saiba. uhum. Então, eles fizeram, a própria universidade faz isso, e aí eles pediram para eu assistir algumas aulas. Então, eu fui aluna assistindo aula, fazendo prova, fazendo trabalho em grupo. Então, mas eu não posso te dizer que era obrigatório, porque é de acordo com o meu currículo. Mas eu tive que Sim, fazer. O entendi. o que é obrigatório para todo mundo são alguns seminários, em alguns temas específicos, que aí a gente precisa participar e aí precisa ter ao final, mas esses não são tão de prova, assim, eles são mais de um certificado de participação. E aí, quando eu assisti todos eles, eu tinha cumprido os requisitos nessa parte dos workshops. E outra coisa também que a gente tem aqui é um encontro mais ou menos 2 vezes por ano, que todo mundo do grupo se encontra e apresenta o trabalho. Porque não tem qualificação aqui no meu departamento. Acho que no seu também não, né? Não é No comum. nosso também não tem qualificação, não. É só defesa. Vai. É só a defesa. Mas uma coisa interessante é que a gente tinha essa oportunidade de mais ou menos 2 vezes por ano se reunir. Não é que todo mundo apresentava, porque o meu grupo é bem grande, mas algumas pessoas, umas 5 pessoas mais ou menos por encontro, apresenta a pesquisa, o que já fez, em que etapa tá, e recebe alguns feedbacks do orientador e dos colegas também. Então, isso é uma forma interessante que, como o feedback aqui é menos constante, né, do que no Uhum, Brasil, eu acho que a gente consegue ficar mais próximo dos nossos orientadores, alguns uhum. orientadores. Então, o professor aqui que tem outras atividades, várias atribuições e menos tempo para orientação, é uma oportunidade legal nesse encontro, assim. E eles sempre tentavam fazer num hotel, em algum lugar Ah, que diferente, legal. pra Uhum. gente distrair, sabe? O hotel tinha piscina, mas era sempre frio e não dava pra nadar. Eles Mesmo tentavam, né? era no hotel, eles não tinham culpa que fazia 10 graus no verão, né? Mas alguns dias assim de frio assim não dava para aproveitar tanto, mas é uma oportunidade legal. Eu acho é um estilo, uma mini conferência, né? Todo mundo reunido ali para Uhum. discutir projeto. Isso é bem legal, assim, é um estilo interessante de trabalho. E daí você terminou o doutorado e hoje você trabalha aqui, né? Assim, tudo bem que o doutorado já é um trabalho, mas agora você está trabalhando como depois do doutorado, né? E como é que foi esse quando você acabou o doutorado para você ficar no trabalho que você está hoje? Foi assim, quando eu tava terminando o período de financiamento, né, que eu tive, aí eu já tinha algumas atribuições de funcionário,
no departamento, apesar de estar com financiamento, mas eu já dava aula, por exemplo, eu já supervisionava aluno, com outro colega junto, me ensinando, né, como se fosse uma aprendiz. Mas aí eu tive várias reuniões com o meu orientador, que aqui é orientador e chefe, né? Ele é seu chefe, não só seu professor. E aí ele estava satisfeito com o meu trabalho e ele ofereceu a oportunidade de ser funcionária do departamento, que aqui o cargo é de assistente de pesquisa, né? Uhum, Um research assistant, que tem outras atribuições, né? Tem o poder de fazer várias coisas assim sozinho. A gente tem diversas coisas para diversas responsabilidades, mas foi a transição, eu diria que foi suave, porque eu já estava trabalhando lá dentro. Então eu já conheci os meus colegas. É lógico que você sobe assim, né, de níveis, uma comparação simples, um aluno de mestrado e um aluno de doutorado, que está no mesmo grupo, né? Ele tem mais responsabilidades, mas ele já conhece o grupo, ele já conhece o professor. Então foi assim que aconteceu essa transição para ser funcionária mesmo, assim, funcionária que contribui à aposentadoria, funcionária com direito a férias, né? Como um trabalho mesmo regular. uhum. E, então você achou que não acabou não ficando tão mais pesado exatamente por você já, na verdade, no doutorado você já ter começado ali com alguma dessas atribuições do que hoje você faz, e por já ser nesse grupo que você já estava acostumada também. Ou você achou que o tanto, assim, eu entendo que o tanto de responsabilidade que você tem aumentou, né? Mas a minha pergunta é se isso foi um salto muito grande ou se foi tranquilo, né? Como é que foi pra você? Foi bem mais pesado, porque eu estava terminando o doutorado, né? Eu ainda não tinha acabado, e aí na hora que eu virei funcionária ainda no processo do doutorado, e na hora que você vira funcionário, o doutorado é para quando dá tempo. É assim, Hum, se der. Então, eu tinha muito mais trabalho. Eu dava aula, mas eu dava uma aula num semestre, uma aula que eu digo, uma disciplina, né? Num uhum, semestre, e agora eu passei a dar três ou quatro. Eu tinha um aluno para supervisionar, e eu passei a ter quatro alunos para supervisionar, e o foco total no trabalho. E a pesquisa para quando desce. Então, ficou bem mais pesado por essa estrutura, eu acho que é aqui. uhum, Porque quando você trabalha aqui de assistente de pesquisa, você nem precisa terminar o doutorado. Não é obrigatório, assim, o funcionário ele pode estar no doutorado e fazer o doutorado se ele quiser, né? Inclusive, é interessante falar que por esse motivo e como a gente tem na minha área muito recurso, pode trabalhar lá por muito tempo. Então, tem pessoas que terminam o doutorado depois de 10 anos, por exemplo, por diversos fatores, mas um deles é que é um trabalho. Então, tem o salário lá, tem as suas atividades do dia a dia, e a pesquisa você faz na hora que dá. E é por isso uhum, que vai estendendo, diferente de áreas que eu já ouvi falar, por exemplo, biologia, que em 3 anos é, é um emprego, mas tem esse dinheiro para pagar um funcionário por 3 anos ou quatro. aham. Então eles correm para acabar logo, mas quando não tem essa pressão, aí o pessoal é, fica mais Aí você assim. consegue fazer menos na correria, né? Aí você consegue fazer um pouco mais, digamos, no seu ritmo, né? Mas na verdade, como você falou aí, tentando colocar como é? Nos buracos que sobrou, né, de tempo. Porque você tem todas as suas atividades, os buracos que sobram, você faz seu doutorado. Basicamente é isso, né? É que eu tenho a impressão que o alemão ele não gosta de trabalhar mais do que o horário de trabalho. Não sei como é para você, que é no laboratório, né? E não depende muito da hora que a pessoa quer trabalhar, mas da hora que o experimento quer funcionar. Uhum. Mas aqui eu uso a expressão de cair a caneta. Não sei se lá no sul vocês falam isso também. Quando dá a hora de ir embora, cai a caneta, larga tudo e vai para casa. E eu sinto que eles fazem muito isso aqui, muito mais do que a gente brasileiro. Então eu trabalhava na época que eu estava fazendo doutorado, até a noite, até tarde, madrugada, final de semana. E acho que eles não tinham, assim, essa pressão. Final de semana é final de semana para descansar.
E deu. Eu já peguei bastante essa. Inclusive, foi uma coisa que eu tive que ir me adaptando também. Quando eu cheguei aqui, pra mim, final de semana era, tá bom, mais tempo pra você fazer a sua pesquisa, porque era o que eu fazia no Brasil também, durante o meu mestrado. Meus finais de semana eram sempre fazendo alguma coisa do mestrado. E aqui não, aqui eles falaram, tipo, ó, final de semana, tem o seu tempo. Tipo, tenha um final de semana, faça alguma coisa, tenha um tempo livre. E daí, no começo, eu lembro que eu até comentava com o Giovanni, falava assim, nossa, aqui eles falam, tipo, as pessoas têm final de semana, então isso é uma coisa boa, vamos entrar no, vamos entrar no bolo. Acho que isso vem, talvez, só uma opinião, que dessa diferenciação que eles têm da vida pessoal e da vida profissional. É muito claro esse limite, até o limite de interação com as pessoas. Eles não saem aqui pelo menos, eles Uhum. não saem com os colegas de trabalho no final de semana. Final de semana é minha vida pessoal, é com a minha família, é com os meus amigos próximos, e aí não respondem e-mail, né? Mandar WhatsApp, meu Deus, nem pensar. Não tenho, eu não Aham. tenho WhatsApp dos meus colegas de trabalho, do meu orientador. Imagina, não posso mandar um WhatsApp de final de semana depois das 6, então pior ainda, né? Eles têm bastante isso. Pra mim não é tanto, a gente tem até um grupo do WhatsApp das pessoas, então a gente tem esse contato, mas assim, é noção, né? É saber que não é pra encher o saco deles no quando não é horário de trabalho, mas tem isso muito claro, né? E se você incomoda eles, eles falam assim, ó, eu tô de férias, ou não tô no meu horário de trabalho, tipo, posso falar com você sobre isso quando eu estiver no trabalho. Sabe, eles dão esse retorno. Então você dá, você recebe uma tapa na cara se você fala com eles, aprende rapidinho, né? Mas pra gente também não deixar, eu não gosto muito de ficar romantizando as coisas, né? Então, pra quem tá ouvindo a gente, não ficar muito iludido, eu já tive casos de receber uma demanda na sexta-feira, final do dia, e tinha que estar pronto na segunda de manhã. Assim, não precisa trabalhar no final de semana, mas que horas eu vou fazer isso para estar pronto na segunda às 9? Né? Ou eu acordo segunda às 5 da manhã e faço até às 9, ou eu faço na sexta-noite, ou eu faço no final de semana. Então, é raro, mas acontece. Sim, com certeza. Você tem, e principalmente quando você está no doutorado, você, né, igual você falou, você tem que, querendo ou não, é o seu projeto, né? É, Então, você tem que correr atrás. Às vezes você precisa correr atrás nos horários que você não gostaria, mas tem que fazer. é isso mesmo. Mas então hoje você continua na mesma universidade em que você fez o seu doutorado, certo? Isso, no mesmo departamento, na mesma universidade. E você tem uma noção assim de como que é o mercado de trabalho fora do ambiente acadêmico, na sua área? Sim, sim, porque uma coisa interessante para falar, eu acho que a estrutura da universidade, antes de responder essa pergunta, a estrutura da universidade aqui é um pouco diferente do Brasil, então a gente tem as chairs, né, que é Uhum, assim, aquela área específica e o professor é responsável por aquela área e várias linhas de pesquisa lá dentro, mas a minha grande área é cadeia de suprimentos. E eu tô dentro se a gente for fazendo o funil ao contrário, né? Então, a cadeia de uhum, suprimentos aqui embaixo, aí eu tô dentro de sistema de informação, que não é o sistema de informação do Brasil. No Brasil é muito mais focado na parte de computação, e aqui não é, e eu ainda posso provar porque a gente está dentro da escola de business e de economia. uhum, E aí, nesse sentido, com esse foco de cadeia de suprimentos, é uma área muito que seria no Brasil, poderia falar que é parecido com o pessoal da engenharia de produção, talvez aqui a minha área com que eu trabalho. E é muito bom esse mercado. E durante o corona a gente viu a importância, né, de ter uma cadeia de suprimento que conversa, que seja integrada, que os fornecedores lá do começo estejam bem conectados com toda a cadeia, para a parte de produção, a parte de entrega, o consumidor final. A gente que compra na Amazon e adora receber o produto no dia seguinte, consegue sentir isso, a importância no nosso dia a dia. Então, é uma área muito, muito boa para quem quer trabalhar na indústria também. Ai, que massa. Bom saber, ó, para os nossos ouvintes aí da área, fiquem atentos. E deixa eu puxar um pouquinho.
a- o fluxo aqui da conversa para um pouco para o seu Instagram também, que é o Alemanha Todo Dia. Como você comentou no começo, né? Você fala um pouco sobre a questão de estudo, trabalho aqui na Alemanha. E eu queria saber de onde que surgiu essa ideia de você criar o Alemanha Todo Dia. Por que que você decidiu fazer isso? Perfeito. Tudo começou, era uma vez, uma pandemia, e ela me atingiu assim muito fortemente, porque os meus colegas alemães, eles foram para casa dos pais, dos avós, dos irmãos, eles conseguiram fazer alguma coisa, e eu fiquei em casa com meu marido, só nós dois. E, e a gente não saía, né? Aquela época tava tudo muito incerto, a gente não sabia, pode sair, não pode sair, fecha o supermercado, fecha a loja. E aí a gente foi ficando muito dentro de casa, só a gente, e eu comecei a sentir falta desse contato com as pessoas, de uma integração, de uma comunicação. E aí eu decidi criar o Instagram nesse momento, mas eu ainda demorei, porque a pandemia começou em 2020, eu criei só em 2021, mais ou menos na metade do ano de 2021, falei, não, agora é a hora de me comunicar, de falar com as pessoas e de trocar experiências e dicas, e quem está no Brasil e não conseguia vir, se eu puder ajudar eles com alguma coisa, ou quem está aqui também na mesma situação que eu, para se distrair. Então foi assim que deu início ao Alemanha Todo Dia. Então agora já faz aí 2 anos que você tem a Alemanha Todo Dia, né? Você disse que você começou em 2021. Isso, já Já é um fizemos nosso chão. ai, de 2 anos, Ai, onde a que gente legal. pode trocar ideias, dicas. Eu faço alguns memes com as situações do dia a dia. Eu gosto de fazer uma coisa assim bem leve e também falo sobre estudar, sobre fazer mestrado, doutorado na Alemanha. São temas que eu gosto de falar de coisas que eu já vivi, né? Que eu vi como é que funciona, que eu posso dar minha experiência. Lógico que não é a verdade absoluta. Eu posso achar os alemães super simpáticos e talvez não seja essa a opinião de outra pessoa, ou eu posso achar os alemães super bravos, mas aí a gente faz piada e vê promoção no supermercado e avisa pro pessoal. Pô, mas eu acho que é super importante isso, porque você tem uma vivência, né? Você tem a sua vivência para você poder falar sobre isso. Então, com certeza você vai poder trazer informações super valiosas para as pessoas que, quando você não está no meio, você não consegue trazer, né? Você nem entende, é muito difícil, né? A gente que vive isso, a gente demora um pouco para conseguir entender o que a gente está vivendo. Então, com certeza, qualquer informação que você conseguir falar sobre isso vai ajudar muito as pessoas. Então, cara, isso é muito massa. Aí a gente também, a gente começou a seguir você lá e a gente adorava já antes de conhecer a Raquel, a carinha da Raquel, porque demorou um pouquinho lá para aparecer, dar as caras oficiais, mas a gente já adorava super o seu conteúdo desde antes. Ah, muito obrigada. Eu posso explicar porque eu demorei para aparecer. Aqui, acho que vocês vão sentir isso também. O pessoal tem muito esse negócio de privacidade, proteção dos dados, não pode tirar foto de qualquer um na rua, eles não colocam muito coisas de criança, né? E aí eu falei, meu Deus, proteção dos dados, eu não posso aparecer, o que vão fazer com a minha imagem? Aí eu escolhi ficar eu acho que eu tava nessa noia da imagem, né? Que eles têm aqui muito. Meus amigos nem Instagram têm. Aqui é bem difícil. Eles não entendem que a gente gosta tanto, que pra gente é tão legal, né? Uhum, Eles não são da rede social. E uhum. eu tenho uma amiga que não tem televisão, não tem Netflix, não tem rede social, não tem nada, nada. E aí aí depois eu fui vendo, não, as pessoas aparecem também, e eu não gosto de mostrar assim, ah, bom dia, acordei, tomei um café da manhã. Ah, bom dia, meu almoço foi esse. Mesmo porque se eu mostrar o almoço do bandejão, acho que as pessoas vão chorar. E aí, devagarzinho, eu vou mostrando as coisas, e eu gosto não gosto muito de online, assim, para mostrar onde eu tô agora. Eu sempre posto um pouquinho depois, então Uhum. um atrasinho, assim, mas eu gosto bastante dessa troca. E a gente também se conheceu por lá, né? Então Sim, aham. foi um presente que o Instagram. Isso é muito legal. A gente consegue encontrar pessoas que são incríveis e que, se não fosse por isso, a gente nunca teria encontrado, né? A gente ganha muito com essas coisas. Isso é muito massa.
A troca é muito legal, né? Muito, muito boa. E então, deixa eu te perguntar uma pergunta que eu acho que é muito importante, que é o que que você pretende fazer agora, depois? Você vai continuar aqui na Alemanha? Você vai permanecer na universidade? Você quer ir para alguma outra empresa, não no setor acadêmico? Quais que são os seus planos? Certo. Meus planos agora é retornar ao Brasil, porque quando eu vim para cá fazer o doutorado, eu já vim com essa intenção de fazer o doutorado aqui e depois levar todo esse conhecimento, toda essa bagagem, o que que eu aprendi aqui, o que eu acho que vai funcionar lá, o que é bom, o que não é bom, o que a gente pode mudar. Eu quero retornar para o Brasil com toda essa bagagem e poder aplicar lá os conhecimentos que eu tive aqui. Então, eu acho que vai ser bem legal e os contatos ficam na Alemanha, né? Os contatos com os Uhum, professores, não só a Alemanha, porque as oportunidades de participar de conferência no mundo todo, assim, em países que eu nem imaginava que eu visitaria, como Escócia, Finlândia, Suécia, é, é muito interessante que a gente faz contatos lá e eu acho que esse networking é maravilhoso e poder mostrar para o aluno que está no Brasil que há possibilidade de ir para fora, de estudar fora, fazer projetos em conjunto e abrir as portas para quem está lá poder se conectar com quem está aqui, porque a gente é muito bom, né? O brasileiro é muito bom, trabalha muito bem, somos bem vistos na universidade, na minha experiência aqui, existem alguns departamentos na minha universidade que o brasileiro ele se destaca, ele é melhor do que os alemães da área, e isso é muito legal, porque às vezes quem está no Brasil não sabe esse valor, né, que ele tem. uhum. Então, eu quero fazer essa ponte, fazer essa conexão, Brasil-Alemanha. Ai, que legal. Então, daqui a pouco você volta. Você já tem previsão para voltar para o Brasil? Ou A tá gente mais está nos planos? tá nos planos, não tem a data certa ainda, porque a burocracia para chegar na Alemanha é igual ou maior à burocracia de sair da Alemanha. Então, por exemplo, vocês já sabem, mas às vezes quem está ouvindo a gente assim, tudo aqui é por carta, né? Então tem que Uhum. mandar uma carta, e se você quiser cancelar um contrato de internet, um contrato de energia, água, tudo com 3 meses antes. Então você não pode decidir, quero cancelar agora. Você tem que avisar 3 meses antes por carta. Então agora esse é o momento de fazer uma lista dessas burocracias. A gente, quando chega aqui, tem que se registrar na, na cidade, fazer aquele registro na prefeitura, né? Uhum. E quando a gente sai, a gente tem que fazer a saída. Então são Aham. várias, O várias coisas. desregistro, né? Desregistro, eu não sei se existe essa palavra em Eu também não português. sei, mas se não existe, eu criei agora. O Anmeldung, né? E o Abmeldung. E Isso. aí tem que fazer esse desregistro aí que Thaís criou a palavra e fechar as coisas. Então são muitos pontos para verem, para serem decididos. Mas é um novo capítulo, né? Um ciclo que se encerra. Foi um ciclo muito bom, com muito, muito desafio, né? Não gosto só de ficar falando das coisas floridas. Teve Uhum. coisas floridas, mas teve espinhos também, né? Teve momentos desafiadores. E agora é a hora de começar um novo ciclo lá no Brasil. Ai, desejo que seja um ciclo maravilhoso agora, de início, quando vocês forem para lá, Muito de obrigada. coração. Obrigada. E então, eu gostaria de agora ir um pouquinho mais para o final do podcast, que a gente tem algumas perguntas que a gente faz para todos os convidados, porque a gente adora que cada um traz uma, uma resposta diferente. A primeira é: o que que você mais gosta da Alemanha e o que que você mais odeia da Alemanha? Tem que escolher uma coisa só. Não, pode citar várias. É, o que eu mais gosto, eu vou falar uma coisa do trabalho e uma coisa da vida pessoal. Mas Tá. é difícil escolher uma que mais gosto, mas agora, assim, que vem na minha cabeça, uma coisa muito boa da parte do trabalho são os recursos financeiros que a gente tem para as viagens.
E é aquilo que permite a gente conhecer outros países, ter contato com outros pesquisadores, e isso é muito legal. Então, se precisar de um aparelho novo, se precisar de uma cadeira nova, de uma mesa nova, um monitor novo, não é tão difícil conseguir. Não digo que vai conseguir no próximo dia, porque estamos na Alemanha e tem burocracia, mas essa facilidade, essa valorização do pesquisador, do funcionário da universidade, né? Fazendo um link aqui que ter doutorado na Alemanha é tão importante que você pode pôr o doutor nos seus documentos, pode ter lá o DR no seu Uhum. RG, no seu Até passaporte na alemão, caixa do correio, né? na caixa do correio, exatamente. Então, é muito legal essa valorização. E uma outra coisa da vida pessoal, eu gosto que eles colocam tudo na agenda e deixam tudo programado e tudo planejado. Eu acho muito legal, assim. Vamos nos encontrar? Não tem o vamos ver, né? Vamos Aham. encontrar. Vamos combinar? Não, não vamos combinar para algum dia. Vamos combinar para agora e nem que seja. Às vezes eu Daqui a acho 3 meses, mas vamos é, marcar. aí é meio exagerado, mas acontece, né? E não precisa daqui 3 meses falar, e aí, tá tudo certo? Tá tudo certo, a gente já marcou. Se não tivesse, eu desmarcaria, né? Eu acho isso, eu gosto muito disso. E a parte que eu não gosto, talvez vocês ouçam muito essa resposta, que é a distância dos amigos, da família, da sua rede de apoio, né? Do seu ciclo que você convive. Eu acho que isso é mais difícil, né? Porque você não consegue estar lá no dia a dia. Até que a pandemia foi meio positiva nesse ponto, que deu para a gente participar de festa de Natal, festa de Ano Novo, estava Aham. todo mundo online. O pessoal sentiu um pouco o que a gente sente, não sobre a pandemia, não estou achando que ela foi boa, mas assim, a parte de estar cada um isolado, eles sentiram como a gente fica aqui, né? Porque a gente Aham. está sem poder participar das festas de Natal, de Ano Novo, de aniversário. Então foi muito legal cantar parabéns pelo videozinho com todo mundo junto. E uma outra coisa também que eu acho que é a falta de espontaneidade, né? Então, por um lado, a gente combina para daqui 3 meses, mas é muito difícil combinar alguma coisa para hoje à noite, por exemplo. Uhum. Aí, isso eu acho que é tão bonito, assim, no Brasil. Vamos marcar hoje, você tem tempo hoje? Nossa, que legal, sabe? É uma coisa mais flexível, eu acho bem legal a nossa espontaneidade e eles ficam impressionados com isso. Uhum. E agora, em relação ao Brasil, o que que você mais sente falta e o que que você definitivamente não sentiu falta enquanto você morou aqui na Alemanha? Ai, o que eu mais sinto falta, eu já falei das pessoas, né? Então eu não vou usar essa resposta de novo. Eu vou falar da comida. Nossa senhora, chega no Brasil, você abre um cardápio do restaurante, você não sabe o que você vai escolher de tanta comida boa. E Aham. aqui, assim, é legal, tem umas coisas ou outra, mas como é muito parecido e tem não tem muita variedade, né? Às vezes no Uhum. bandejão a gente tem batata cozida, batata assada e purê de batata. Pode E escolher. batata frita? E batata, mas com maionese, né? Não, menina, você acredita que aqui a gente tem tipo, a seção da batata? Aí você pode escolher diferentes tipos de batata frita. Tipos, o quê? A grossa, a É, fina. tipo, tem a que é como se fosse mais, como se fosse a rústica, aí tem a batata frita frita mesmo, aí tem uma outra lá que eu não lembro. Mas eu sei que tem, tipo assim, uns 3 ou 4 tipos de batata frita. Nossa, então aí tá mais elaborado que aqui, né? É no bandejão também? É, aham. Então o bandejão de borro tá mais elaborado que o nosso A bandejão. galera é mais o Team Batata aqui, é forte. Acho então o que eu sinto falta é a comida, o clima, né? Mas isso muitas pessoas devem responder, porque é muito Não cinza. interessa se já teve muitas respostas sim ou não, o que interessa é o que que você sentiu falta. Perfeito. Então eu acho que agora a gente está gravando isso, é verão, tá tudo lindo, maravilhoso, sol, mas são muitos dias cinzas. O frio é por muito tempo, né? 6 a 7 meses com frio. Frio para mim, 10 graus é frio. Então é muito tempo de frio. Isso eu sinto falta da gente no Brasil ficar mais leve, né? Pôr uma blusa mais tranquila, não precisa pôr vários agasalhos, cachecol e tal. Uhum. E o que eu menos sinto falta
do Brasil, eu acho que é o barulho, porque aqui é tudo muito quieto, muito silencioso, muito tranquilo. E lá eu não sinto tanta falta desse barulho, né? Na rua, o carro do ovo, a buzina, o trânsito. No restaurante, a última vez que eu fui, tinha que gritar no restaurante para conversar com os meus amigos, sabe? Uhum. Aqui é muito silencioso. Às vezes eu acho até demais. Já pediram uma vez pra gente falar mais baixo no restaurante. A gente não tava falando alto, mas o garçom falou: "Ah, a mesa do lado pediu para vocês maneirarem no volume." Aí eu acho demais também, mas, né, os extremos, assim, nem tanto gritar para conversar com quem tá do seu lado, mas também não receber uma chamada de atenção, né? Uhum. É, né? Realmente aqui a poluição sonora é muito menor. No Brasil isso também me incomoda um pouco. Não tanto em relação à rua, assim, tal, mas em relação a, tipo, esses lugares. Você tem que ficar gritando porque tá muito cheio, tá muito lotado, tá todo mundo já falando alto. Daí isso realmente também me incomoda bastante. Então é uma É. coisa que eu também não sinto falta, não. Tô bem aqui. Tá bem no silêncio, né? É. E bora lá para nossa última pergunta do podcast, que é qual dica que você daria para você mesma no início do seu processo, quando você estava vindo aqui para a Alemanha, ou, né, que pode ser muito útil para quem agora está começando ou está nos primeiros momentos aqui na Alemanha. Certo. É uma dica que eu não sei se eu mesma se mudaria alguma coisa na minha vida, mas é uma coisa que eu aprendi aqui, quando eu já estava aqui, e eu acho que seria legal para quem está ouvindo a gente, se não conhece, acho que agora já é mais comum, mas se não conhece, pesquisar sobre isso, que é um programa de cotutela nas universidades, para você ter um título. Eu vou falar de doutorado, porque aqui a gente hoje focou no doutorado, né? Para você conseguir Uhum. fazer seu doutorado em duas universidades ao mesmo tempo. E aí você tem o título do Brasil e da Alemanha. E eu acho isso incrível porque a gente, eu, você, Thaís, com o título de doutorado da Alemanha, a gente precisa validar no Brasil. Ele não vale lá, né? Assim, a gente precisa para passar pelo processo de validação. E uma cotutela, não estou dizendo que é fácil. Você vai ter que cumprir os requisitos, do Brasil, das universidades que você escolher, né? A brasileira e a alemã. Existem outros países também. Mas você precisa assistir as disciplinas e provavelmente escrever a tese em inglês, mas é uma oportunidade muito legal para que no final a pessoa saia com o título das duas. Então ela tem as portas abertas no Brasil e as portas abertas na Europa, onde o E sem título é tanta burocracia de ter que ficar validando o diploma em um lugar ou no outro, né? exatamente, porque validar um diploma de doutorado não é só traduzir, né? Envolve vários outros passos, assim. E se você já tiver o diploma hum, dos dois países, vai facilitar bastante a sua vida. Então, acho que isso seria uma coisa que eu gostaria de saber quando eu cheguei aqui, porque eu não sabia dessa possibilidade. É uma coisa bem Uhum. legal. Sim, realmente. Quando eu vim, eu sabia, mas eu pensei, eu quero fazer tudo na Alemanha. Agora, se um dia eu decidir voltar pro Brasil, aí eu que me lasque para fazer a validação do diploma. Aí tamo junto. Aí eu falo com você para ver como é que você validou o seu. Pode deixar. A gente faz um tutorial, um passo a passo. A gente pode Isso, gravar um episódio, como validar o seu diploma. isso, muito útil. Isso é muito útil. Tem muita gente que precisa disso. Saber, agora que você vai passar por isso, já fica aí a dica pro seu Instagram. Perfeito, perfeito. Bom, Raquel, então acho que é isso por hoje. Gostaria de agradecer muito, muito, muito por você ter aceitado participar dessa conversa, né, pra gente conhecer um pouquinho mais sobre você, eu conhecer um pouquinho mais, os nossos ouvintes conhecerem você muito mais, né? Aí, ó, 1 hora de podcast. E, enfim, só muito obrigada por você ter aceitado, por ter compartilhado toda essa sua experiência aqui com a gente. Perfeito, Thaís. Obrigada pelo convite. Foi ótimo participar. E obrigada pela oportunidade de conversar com você aqui. Imagina. Bom, galera, então é isso. Se vocês gostaram do episódio de hoje, já dá essa curtida aí, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau!